Hoje vamos investigar as 9 coisas que os indivíduos observam no instante de sua morte. Ao perder um ente querido, os familiares se enchem de indagações. Como será a sua reação? Onde se encontra? Você já atingiu a luz? Estará tranquilo? Está tudo bem? Há lembranças que doem e simultaneamente nos apoiam. A ausência de amor no coração é um reflexo do amor que foi dividido. O amor nunca se extingue, apenas se transforma. Com certeza, você já perdeu um familiar querido. Possivelmente, ao fechar os olhos, você sente que consegue perceber sua presença. Certamente, ao recordar seu ente querido, seu coração se enche de tristeza. Caso se sinta dessa maneira, este vídeo é para você. Hoje, vou revelar as 9 coisas que os indivíduos observam quando morrem fisicamente. Este vídeo utiliza informações diretamente da Bíblia, além de relatos de indivíduos que viveram uma experiência de quase morte. Isso também é identificado pelas siglas ECM. São indivíduos que ocasionalmente atingem um estado de morte clínica, mas depois voltam à vida e conseguem explicar o que presenciaram quando faleceram. Iniciaremos com a primeira coisa que as pessoas observam após a morte. Primeiro, encontram os entes que já partiram. Exatamente naquele instante, quando a respiração cessa e o coração executa seu último movimento, ocorre algo extraordinário. Inicialmente, ao morrer, o indivíduo observa seus entes queridos que já se foram. Quando morrem, eles os enxergam claramente, prontos para orientá-los rumo à luz, conduzindo-os com tranquilidade e felicidade. Pensemos em seu familiar em seu leito de morte. Os seus olhos se fecham, mas logo se abrem para um mundo desconhecido. Na obscuridade entre a vida e a morte, surgem rostos familiares, aqueles que já se foram. Não se trata de um delírio nem de um sonho. Eles estão lá, à espera, como se pressentissem que o momento chegou. E esse local onde eles aguardam também é um local guardado por Deus. Ele não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos, pois para ele todos estão vivos. De acordo com Eclesiastes, o espírito retorna ao ponto de partida, onde residem os entes queridos. Portanto, o pó volta ao seu estado original e o espírito retorna a Deus que o concedeu. A pessoa em estado vegetativo os percebe claramente, sem sombra de dúvida. Esses entes queridos, que já partiram, estão presentes para orientá-la. Não existe temor, não existe solidão. Existe apenas uma tranquilidade inexprimível e uma luz quente que permeia o cenário. O Salmo 36 também corrobora com essa concepção. Pois em ti reside a origem da vida. Na tua luz, enxergaremos a luz. Segundo, aroma adocicado de flores. Alguns disseram que, ao ver a luz, aqueles que estão ao lado do falecido, ainda vivos, podem sentir algo, um aroma doce e floral que invade o ambiente. Trata-se de um sinal, um murmúrio do além, um sinal desses espíritos que vieram conduzir seu ente querido para um local de tranquilidade. Quero fazer um breve intervalo para incentivá-lo a postar nos comentários. Compartilhar sua experiência com entes queridos que se foram pode ser extremamente benéfico para outros, mesmo que seja apenas para expressar o quanto você sente a falta deles. Numerosas pessoas que assistirem a este vídeo poderão estar enfrentando um momento difícil devido à perda de um ente querido e podem se sentir muito confortadas ao ler sua experiência e perceber que não estão isoladas. Ao agir dessa maneira, você pode auxiliar outros espectadores deste vídeo que procuram se sentir compreendidos e entender que existem mais indivíduos enfrentando a mesma circunstância. Por exemplo, você pode descrever o sofrimento que experimentou ao perder alguém querido, ou o que fez para superar uma perda, ou ainda, detalhar quais orientações de outras pessoas foram úteis no seu momento. Um comentário seu pode ser útil e ajudar muitas pessoas. Agora, vamos prosseguir. Estávamos mencionando que, ocasionalmente, após a morte de um ente querido, as pessoas próximas podem sentir um suave aroma de flores. Este é um instante repleto de tensão e emoção, um embate entre o material e o sagrado. Nos faz ponderar sobre a vulnerabilidade de nossa existência
e o que realmente tem valor no final da jornada, porque nesses instantes finais, as riquezas, as vitórias e as preocupações cotidianas se esvanecem. O amor é o único vínculo que nos conecta àqueles que se foram antes de nós. Portanto, no momento da morte, surge uma realidade que todos devemos encarar. Apesar de caminhar pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estarás comigo. A tua lança e o teu cajado me darão força. Não existe amor mais forte do que aquele que ultrapassa a morte, um amor que não tem barreiras nem limites. No fim, todos nos reuniremos nessa luz, orientados pelos que nos antecederam, porque a morte não representa o término, mas sim o início de um novo percurso. Terceiro, os bens materiais deixam de ser importantes. Realmente, outra sensação que os doentes que estão à beira da morte experimentam é que todas as suas posses materiais perdem importância. Isso é benéfico, pois dessa forma eles não se prendem a nada e conseguem transcender diretamente sem qualquer dificuldade. Visualize o último suspiro do seu amado, o momento em que tudo o que você sabe se desintegra no vazio. Neste momento exato, quando a vida se desvanece como areia entre os dedos, ocorre algo extraordinário. Tudo o que um dia teve importância perde seu valor. A casa que você tanto amou, o carro que você zelou, ou as joias, os títulos, as vitórias, tudo se dissipa num suspiro. Nada disso tem mais relevância. Parece que próximo à morte, uma verdade que deixamos para trás durante toda a nossa existência se desvenda. Quando alguém está à beira da morte, uma honestidade brutal invade sua mente. Neste instante, eles compreendem que os bens, posses e riquezas que conquistaram com tanto trabalho são apenas sombras, ilusões que não possuem qualquer relevância no limite entre a vida e a morte. Não trouxemos nada para este mundo e, certamente, nada poderemos levar. Este versículo ressoa intensamente naquele momento, quando o defunto se liberta de tudo que é material. Trata-se de uma libertação, um rompimento definitivo com o mundo físico, que lhe possibilita prosseguir sem estar preso a nada e seguir o seu caminho rumo ao desconhecido. Trata-se de um instante de verdade nua e crua. Tudo pelo qual você lutou, tudo pelo qual você se preocupou um dia, simplesmente desaparece. O essencial não se encontra nas coisas palpáveis. Não é a mansão, nem a poupança, nem os bens materiais que um dia definiram a identidade. Que serve ao homem conquistar o mundo se perder sua alma? Esta é a questão que, subitamente, adquire um significado avassalador. Em última análise, tudo que sobra é a alma, nua, liberta das restrições do mundo. E é neste ponto que a reflexão se torna profunda, quase global. Todos, no fundo, percebem que existe algo além do material, algo que ultrapassa o mundo físico. Trata-se de um sentimento que partilhamos, apesar de frequentemente deixamos para lá na agitação diária. A morte nos recorda dessa verdade de um modo que não podemos desconsiderar. Neste instante, compreendemos que a autêntica prosperidade não reside no que temos, mas no que carregamos em nosso coração e nossa alma. Este abandono do material não é uma punição, mas uma bênção. Possibilita-nos atravessar para o outro lado sem pesos que nos prendam na escuridão. Prepara-nos para uma interação com o eterno, com o sagrado. Não depositem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os devoram, e onde os ladrões escavam e subtraem, mas depositem-nos no céu. Na morte, essa lição se concretiza. É nesse momento que a luz resplandece intensamente, quando a alma, liberta de restrições, se eleva rumo ao infinito. Este é o passo final para a libertação. No término da jornada, só fica o que realmente tem valor. O mundo material se desintegra, preparando a alma para a grandiosa viagem. É uma recordação para todos nós de que o mais importante na vida não está no que temos, mas no que somos, no amor que distribuímos e na tranquilidade que carregamos em nosso interior.
Porque no final das contas, essa é a única riqueza que podemos carregar. Quarto, observam o próprio corpo a partir de cima. Isso mesmo, quando morrem fisicamente, costumam olhar para o seu corpo desde cima, contemplando todas as pessoas presentes. Observam os choros e sofrimento e testemunham tudo o que acontece ao seu redor naquele instante. Eles percebem tudo, escutam tudo e experimentam tudo. Até podem dizer adeus aos seus entes queridos. Pense por um instante que a vida, com todas as suas dores e encantos, se encerra. Seu ente querido solta seu último suspiro e o que se segue é algo que ultrapassa qualquer imaginação. Subitamente, seu ente querido já não se encontra mais em seu corpo, porém ainda não se foi completamente. Ele se encontra em um estado de flutuação, preso entre a vida e o eterno. Tudo pode ser visto do alto. O seu corpo permanece inerte, rodeado por rostos repletos de sofrimento, lágrimas e desespero. No entanto, seu ente querido se encontra em outro lugar, um local onde observa o que ocorre, um observador de sua própria morte. Este instante é um dos mais marcantes que um indivíduo pode vivenciar após o falecimento, porque o corpo sem alma é como um cadáver. Agora, sem aquele corpo que por anos foi seu lar, seu amado é apenas espírito, e dessa perspectiva privilegiada, percebe tudo com uma nitidez que nunca havia experimentado antes. Seu ente querido observa aqueles que você ama, percebe sua dor, escuta seus soluços e sente sua angústia como se fosse sua. É um instante arrasador e simultaneamente intenso. Pranteai com aqueles que choram. É testemunha do amor que o cerca, um amor que faz as lágrimas descerem como chuva. Ele entende o significado que teve para eles e como sua ausência deixou um vazio intransponível de ser preenchido. Porém, existe mais. A partir deste ponto de observação, seu ente querido pode dizer adeus, dar um adeus definitivo. A mensagem não é expressa em palavras, mas é transmitida em uma linguagem que transcende o humano, uma linguagem da alma. O nosso espírito é testemunha disso. Este depoimento é intenso, é um adeus repleto de amor, gratidão e tranquilidade. Trata-se de uma despedida que, apesar de silenciosa, ecoa no mais íntimo dos corações daqueles que você abandonou. O espírito individual interage com o espírito dos vivos e presencia seu último adeus. E é neste ponto que surge a reflexão, uma verdade que todos nós possuímos, apesar de frequentemente a ocultarmos nas profundezas do nosso ser. A morte não é o término, mas uma etapa, um deslocamento, uma mudança. Naquele instante, ao observar de cima, seu ente querido compreende que a vida não é medida pelo número de anos vividos, mas pelo amor compartilhado, pelos vínculos estabelecidos, pelo efeito que você causou nos que choram. E ouviu uma voz celeste que proclamava: bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Sim, afirma o Espírito, descansarão de suas tarefas, pois elas os acompanham. O que o seu amado observa do alto é um espelho da vida que levou. Trata-se de um instante de avaliação individual, não de condenação, mas de pura realidade. Nesse instante, ele percebe o que verdadeiramente tem valor: o amor, a compaixão, as recordações que você deixou. Apesar de você não estar mais em seu corpo, sua presença persiste firme, seu espírito se vai, mas permanece, deixando um legado inesquecível nos corações daqueles que o amaram. Este é um instante repleto de tensão, repleto de emoções intensas, mas também de uma serena tranquilidade. Nessa despedida silenciosa, seu amado entende que mesmo que a vida terrena tenha chegado ao fim, o amor permanece vivo. O amor nunca se extingue. Essa é a verdade mais poderosa de todas, a única que efetivamente ultrapassa a morte. Quinto, aparecem nos sonhos dos entes vivos para dizer adeus. Frequentemente, após a morte, as pessoas permanecem por um período breve neste plano. Eles o fazem para visitar locais que necessitam ou querem conhecer por várias razões. Uma opção é se despedir de outros parentes que não estavam presentes no momento da partida e desejam dizer adeus,
proporcionando-lhes conforto. Portanto, existem situações em que indivíduos têm visto em sonhos ou na presença de parentes sem saber que já faleceram. Porém, exatamente no instante em que os observam é quando essa pessoa acaba de falecer. Eles se movem como a energia que possuem nos sonhos daqueles que amam. O seu amado sentiu o último suspiro escapar do seu corpo e naquele instante tudo se transformou. Já não estava preso à dor nem ao fardo da carne. Agora era luz, pura energia. Porém, não partiu imediatamente. Algo o prendia a este mundo. Um poder superior à morte, o amor. A partir de sua nova visão, seu ente querido percebia tudo com uma nitidez impressionante. Ela estava ciente de que havia abandonado seu corpo, mas ainda não estava pronta para se despedir completamente. Existiam locais para visitar, despedidas que ainda não tinha feito. Parecia que uma última tarefa o chamava, uma missão sagrada antes de atravessar para a outra margem. Inicialmente, seu familiar querido foi visitar sua irmã. Ela não estava presente na sala no momento do falecimento dele, e isso a afligia. Ele a encontrou adormecida, com o rosto exausto devido às lágrimas constantes. Ele se aproximou, inclinou-se sobre ela, e mesmo sem palavras, sua presença expressou tudo. Ele enviará seus anjos para te proteger em todas as tuas ações. Ele não era um ser celestial, mas sua tarefa naquele instante era proporcionar conforto e tranquilidade. E sua irmã, mesmo ainda adormecida, experimentou um alívio súbito, uma tranquilidade que permeou seu ser. Naquele momento, tive certeza de que tudo se resolveria. Porém, não era apenas para o seu ente querido. Ele tinha consciência de que outros também necessitavam se despedir, mesmo sem saber. A prima que já não encontrava há muito tempo, o amigo antigo que nunca se esquece, a todos deixou um último vestígio de sua natureza. Em sonhos ou numa brisa imprevista, ele se apresentou e, mesmo sem perceberem, no mais íntimo de suas almas, compreenderam que aquela visita representava o seu adeus. Durante sua última viagem, ele percebeu algo que nunca havia percebido em vida, que a morte não representava o término, mas uma mudança. O amor nunca se extingue. Assim, movido por energia e luz, ele percorria lugares e pessoas que amava, deixando um pequeno pedacinho de seu amor em cada um deles. Estava ciente de que, ao finalizar a travessia para o outro lado, essas fagulhas persistiriam acesas nos corações daqueles que abandonou. Finalmente chegou a hora para o seu amado. Ele se despediu, ofereceu apoio e concluiu todos os capítulos. Agora ouvia o apelo do Eterno, uma tranquilidade intensa que o convidava a repousar. Com um olhar final, deixou-se levar, consciente de que sua missão foi cumprida. E Deus irá limpar todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, pois os primeiros momentos já se foram. Você perdeu um ente querido, mas sua presença, seu amor e as marcas que deixou permanecerão neste mundo, nos corações daqueles que você tocou para sempre. Sexto, o filme da vida. Ao atingir a transcendência, começam a enxergar sua vida como um filme, com seus momentos positivos e negativos, e desejam saber se desfrutaram e se foram felizes. Assim se apresenta para que possam relembrar aqueles momentos marcantes e entender verdadeiramente como foi sua existência neste plano. Seu ente querido ultrapassou a linha divisória, essa fronteira que separa a existência da eternidade. No entanto, ao invés de se perder no vazio, agora se encontra em um lugar distinto, onde o tempo não possui a mesma configuração, onde o passado e o presente se unem em uma única linha de memórias. Neste estado, ocorre algo intenso e revelador. A trajetória de vida do seu amado inicia-se diante de você como um filme, uma sucessão de imagens, sons e sentimentos. Cada instante, desde os tempos de infância até os últimos suspiros, se apresenta diante de você com uma nitidez avassaladora. Não há lugar para falsidades ou enganos. Aqui, nada é escondido que não deva ser revelado, nem oculto que não deva ser revelado. Esta é a realidade crua, a síntese de uma vida que se desvenda em sua plenitude.
O seu amado observa os momentos felizes, aqueles dias de pura alegria, onde as gargalhadas inundavam os espaços e o amor parecia inesgotável. No entanto, também observa os momentos desafiadores, as falhas, as escolhas feitas à noite, as palavras que gostaria de poder apagar. Porque todos devem comparecer diante do tribunal de Cristo, onde cada um será recompensado de acordo com suas ações durante a vida corporal, sejam elas boas ou más. Não se trata de uma sentença condenatória, mas sim de uma análise, uma chance de entender verdadeiramente a vida que levou. Seu ente querido questiona se você foi feliz, se aproveitou cada momento, se amou-o bastante, se viveu de forma significativa. Trata-se de uma reflexão profunda que atinge as camadas mais profundas do seu ser. No final, o que realmente conta não é apenas o que foi realizado, mas sim como foi vivenciado. Ensina-nos a contar nossos dias de forma que atinjamos um coração esclarecido. Agora, neste espaço entre universos, ele procura a sabedoria de uma vida bem vivida. E, em meio a tudo isso, o seu amado percebe algo fundamental. A existência não foi impecável, porém foi preenchida por instantes que definiram sua essência. As gargalhadas, as lágrimas, as vitórias e as derrotas, tudo possui um propósito, um sentido que talvez não tenha sido entendido em vida, mas que agora se desvenda com uma nitidez impressionante. Nesta última revisão, seu amado não está isolado. A presença divina o orienta nesta viagem de autoavaliação. Eu sou tanto o alfa quanto o ômega, o começo quanto o término, o primeiro e o último. Desde o começo até o fim, Deus esteve presente em cada instante e agora revela a totalidade de sua existência. No término deste processo, seu amado entende que a felicidade não foi um destino, mas sim a jornada realizada. A verdadeira prosperidade não reside em bens materiais, mas em momentos compartilhados, atos de amor e na procura pela tranquilidade interior. Com essa compreensão, você se sente tranquilo, pronto para prosseguir em sua jornada rumo ao eterno, consciente de que sua vida, apesar de todas as suas falhas, foi vivida ao máximo. Com essa última revelação, seu ente querido se despede desta existência com um sentimento de completa satisfação. Porque mesmo que nem sempre tenha sido simples, cada instante foi valioso. Lutei bravamente, completei a prova, conservei a fé. Agora, com o coração tranquilo e a alma serena, seu amado avança, rumo à luz que o espera. 7. Uma luz brilhante. Indivíduos que passaram por uma experiência de quase morte geralmente descrevem uma intensa luz, um sentimento de profunda tranquilidade ou a visão de um lugar maravilhoso, um paraíso do qual não desejam sair, mas precisam voltar porque ainda não é o momento certo. Contudo, para aqueles que alcançaram o momento certo, essa luz representa o caminho que estão trilhando, o ponto de orientação e onde habitarão esse belo lugar de que falam. Seu ente querido havia alcançado esse instante que todos nós passamos, o momento em que a existência terrena se esvai e a eternidade se revela como um vasto horizonte. Não existia temor, apenas uma serenidade intensa que envolvia seu ser. Subitamente, ele a percebeu. Uma claridade. Não era uma luz comum, era cintilante, quente e ocupava todo o espaço. Parecia que cada partícula de sua alma estava se direcionando para ela, movida por uma força mais poderosa do que tudo que já havia experimentado na vida. Essa luz, ao se aproximar, desvendou um local de uma beleza inexprimível. Era um santuário, um refúgio de tranquilidade onde o tempo não passava, onde a angústia e o padecimento eram apenas recordações distantes. Na casa do meu pai existem várias residências. Caso contrário, eu teria informado a vocês. Portanto, vou preparar um local para vocês. Este era o local que lhe foi reservado, o local final onde desfrutaria de um descanso eterno.
o seu amado experimentou uma profunda paz, uma que nunca havia sentido na terra. Não existia urgência, não existia urgência. O passado, com todas as suas batalhas e aflições, se dissipava, sendo substituído por uma tranquilidade que o envolvia por completo. Parecia que cada lesão, cada sofrimento se dissipava na luz, restando apenas a essência cristalina de seu ser. Para muitos que vivenciaram experiências de quase morte, essa luz e esse local representam apenas um vislumbre, um encontro breve antes de retornarem à vida. No entanto, para seu ente querido, não havia possibilidade de retorno. Este era o seu instante, o término de sua trajetória terrestre e o início de uma vida perpétua nesse paraíso tão falado. Na fé cristã, o fato de ver uma luz durante a morte é visto como um encontro com a divindade, a majestade de Deus ou a entrada em seu reino. Esta luz representa a direção e o amor divino que conduz a alma rumo à vida eterna. Embora a Bíblia não descreva explicitamente a vivência da luz após a morte, apresenta diversos versículos que auxiliam na compreensão dessa concepção no contexto da fé cristã. Na Bíblia, Deus é retratado como uma fonte de luz. Esta luz representa sua santidade, pureza e majestade. Em João 1 diz: Deus é luz e não possui qualquer obscuridade. Esta luz simboliza a verdade e a vida perpétua que Deus proporciona a todos que depositam sua fé nele. Quando um indivíduo está no leito de morte e percebe uma luz, os cristãos veem isso como uma aproximação do Criador, que é retratado como uma luz pura e resplandecente. Em João 8, Jesus se identifica como a luz do mundo, afirmando: Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não peregrinarão nas trevas, mas encontrarão a luz da vida. Este trecho destaca que os que seguiram a Cristo durante sua existência não peregrinarão na obscuridade após a morte, mas serão conduzidos pela luz rumo à vida eterna. A percepção da luz durante a morte pode ser interpretada como o cumprimento da promessa de serem conduzidos ao reino de Deus. No livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém é descrita da seguinte maneira: A cidade não precisa de luz solar nem lunar para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Esta representação apocalíptica enfatiza que a luz que os defuntos percebem é uma premonição da glória divina, uma resposta à presença divina no céu. À medida que seu ente querido se aproximava da luz, tudo se iluminava. Ele entendeu que a existência terrena era apenas um treinamento, um passo antes de atingir esse objetivo final. Quem desejar preservar sua vida, a perderá. Contudo, quem arriscar sua vida por mim e pelo Evangelho, a encontrará. Aqui, neste refúgio de tranquilidade, compreendeu que a verdadeira finalidade da vida era se preparar para este instante, para alcançar este local onde a alma encontra seu refúgio eterno. Portanto, com um último olhar para o mundo que se despedia, seu amado se entregou totalmente à luz. Não existia melancolia, nem despedidas dolorosas, apenas um intenso sentimento de realização por ter alcançado seu objetivo. Nesse momento, percebi que estava exatamente onde deveria estar, no local onde passaria a eternidade em paz e harmonia. 8º, o propósito da vida. Nossos entes queridos desvendam verdades profundas e esclarecedoras sobre o propósito de suas vidas. Eles finalmente compreendem que todas as suas experiências, tanto as boas quanto as desafiadoras, contribuíram para o seu crescimento espiritual. Nada foi por acaso. Cada momento, cada escolha e cada emoção que viveram fazia parte de um plano maior. Um plano que eles mesmos optaram por trilhar antes de nascer. Nesse ponto, descobrem que a jornada não foi apenas um conjunto aleatório de eventos, mas uma sequência de lições que levaram à evolução espiritual.
O sofrimento, os desafios e até as aparentes adversidades se revelam agora como oportunidades para crescer e fortalecer o espírito. Eles transcendem a fronteira da morte e entram em um estado onde tempo e espaço se dissolvem em uma consciência pura e clara. Todo o sofrimento, confusão e angústia desaparecem, e surge uma clareza avassaladora que lhes permite entender que a vida foi um processo contínuo de transformação. Agora, em um nível de compreensão mais profundo, percebem que tudo, absolutamente tudo, teve uma razão e um propósito. Cada evento, dos mais simples aos mais extraordinários, fazia parte de um complexo projeto divino. Tal como mencionado na Escritura, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E assim, compreendem que essa boa obra que começou neles é finalizada no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Aquilo que parecia ser caos e dor agora faz sentido, e eles veem que sua existência foi muito mais do que um mero passar de dias. Foi um caminho de desenvolvimento espiritual constante. 9. O livro da vida. Muitos relatam ter a visão do livro da vida, uma revelação espiritual extremamente significativa. Na Bíblia, esse livro é descrito como o lugar onde os nomes dos justos estão escritos e onde cada uma de suas ações é registrada. Alguns, ao passar pela experiência de quase morte, descrevem ver esse livro como uma enorme fonte de sabedoria e verdade, que revela não apenas suas próprias ações, mas também suas intenções e o impacto delas sobre outras pessoas. Nessa visão, cada decisão que tomaram, desde as mais insignificantes até as mais marcantes, é trazida à tona, mostrando como cada escolha teve repercussões no curso de suas vidas e das vidas ao seu redor. É como se suas histórias estivessem eternamente gravadas, não como um julgamento punitivo, mas como um reflexo do aprendizado e crescimento espiritual que cada um teve ao longo de sua jornada na Terra. Para aqueles que veem o livro da vida, a experiência não é apenas uma revisão de seus atos, mas também um momento de profundo esclarecimento sobre o seu propósito de vida. Todos os erros, acertos e sentimentos que carregaram são expostos de maneira compassiva, levando a pessoa a entender que, apesar das falhas, a verdadeira essência do ser humano é a busca pelo aperfeiçoamento. Assim, ao folhear esse livro espiritual, eles percebem como cada página representa um capítulo importante em sua evolução. Se chegou até aqui, peço que compartilhe nos comentários abaixo sua opinião, experiência pessoal ou alguma mensagem de apoio. Seu comentário pode ser um conforto valioso para quem está lidando com a perda de um ente querido. Vamos juntos criar um espaço de acolhimento onde todos se sintam compreendidos e conectados.